Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante no nosso processo de cura da dependência emocional, que são as conversas difíceis. Porque quantos de nós, talvez todos ou quase todos, temos aquelas pessoas que quando lembramos, logo sentimos dor, logo lembramos de momentos de vergonha, de desespero, de tristeza. Por outro lado, existem aqueles que sentem culpa, se sentem fracassados, se sentem indignos e imerecedores de amor, de carinho, de atenção. E são em situações como essas que nós fugimos uns dos outros, nos afastamos das pessoas, mas a verdade é que continuamos presos pela dependência emocional quando nós não encaramos essas relações e não resolvemos isso dentro de nós. E são essas dependências que nos impedem de ser pleno, de ser feliz, de conseguir os resultados que tanto queremos. Eu mesma, no meu processo de cura da dependência emocional, eu tive a necessidade de fazer essas chamadas conversas difíceis, que o nome já diz, muito difíceis, porque muitas vezes precisamos encarar relações do passado, coisas que estavam adormecidas, e isso nem sempre é fácil, mas eu quero dizer para você que eu não perdi nenhuma dessas relações, muito pelo contrário, os vínculos se tornaram mais fortes e as relações foram restauradas e eu pude seguir com a minha vida sem culpa, sem medo, sem dependência emocional e de fato consegui ter os meus resultados que aquelas relações mal resolvidas estavam me impedindo. E para que você entenda bem sobre o que eu tô falando, eu quero contar para você sobre uma conversa que eu presenciei recentemente entre duas pessoas que tinham uma relação doente, uma relação de dependência emocional. Foi entre uma mãe e um filho, onde o filho dizia para ela que tinha errado, que tinha falhado, que ele não podia ter feito aquilo, que ele não ia fazer mais, que ele ia ser diferente, que ele ia mudar de vida, que ele ia melhorar. E quando ele falava essas coisas, ela dizia: meu filho, você precisa parar com isso, você tem que cuidar da sua vida, você não pode continuar assim. Olha o que você fez, olha o prejuízo que você me causou. E eu pude perceber claramente que quanto mais eles conversavam, mais a culpa que os dois sentiam aumentava, e aquela conversa e aquele problema estava longe de ser resolvido. E falando de culpa, eu abro um parêntese aqui para falar que em momento nenhum, em hipótese alguma, em situação nenhuma, aceite que alguém diga você é culpado, ou você mesmo diga eu sou culpado, porque a culpa não serve para nada. A culpa é uma utilidade ruim, porque a culpa que você sente está sendo muito útil para alguém. A culpa é o registro emocional, é a percepção do fulano de tal sobre um fato, e ela usa aquilo para te prender, para te controlar, para te manipular. Então a culpa que você sente está sendo muito útil para alguém. Cuidado com isso, ela não serve para nada, porque você não vai conseguir fazer nada de bom, nada pleno, nada de verdade por causa de uma culpa que você sente. Bom, e voltando na conversa que eu presenciei, imagina se essa conversa tivesse tomado outro rumo, se essa conversa tivesse sido diferente, porque eles já tinham tido aquela conversa tantas vezes. Quantas vezes ele tentou mudar, quantas vezes ele tentou acertar, quantas vezes ele reconheceu, quantas vezes ele falou daquela forma para a mãe dele e depois ele voltou, ele fez tudo de novo e aquele ciclo se repetia. Mas se naquele momento ela tivesse dito: não, meu filho, não se culpe tanto, e tivesse assumido a responsabilidade dela, veja, responsabilidade, não culpa, e tivesse dito:
Não se culpe, porque parte dessa situação que você está vivendo é responsabilidade minha. Eu nunca proporcionei para você um lar feliz, um lar equilibrado, um lar de paz para você viver. Você não teve boas referências. Eu sempre tive muito ocupada com os meus problemas e eu não dei a atenção que você merecia, o cuidado, o carinho que você merecia, que você precisava. E logo em seguida ela tivesse se retratado. Então eu te peço perdão, sou eu que te peço perdão por esse mal, por esse dano que eu te causei. Então ela tivesse tentado reparar. E agora eu quero que você me diga o que eu posso fazer por você para que você melhore a sua vida. E em seguida ela tivesse liberado essa pessoa, esse filho da dependência emocional, da culpa que ele sentia, e tivesse dito: quanto ao mal que você me fez, quanto aos danos que você me causou, eu quero que você saiba que você não me deve nada, que eu te perdoo. Eu tô bem, eu tô reconstruindo a minha vida e eu quero que você reconstrua a sua. Eu tenho certeza que esse seria o ponto de partida para uma nova história, para que essa história seja contada de forma diferente. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigada por assistir, um beijo grande no seu coração, bons pensamentos para você e até o próximo vídeo. Tchau!